É, 11h07, é assunto para daqui a pouco. Agora nós vamos falar sobre cultura. Secretário de Cultura Francisco Guimarães, a nosso convite está aqui nos estúdios para a gente falar de pelo menos um edital. Aldir Blanc está aí aberto, é isso? Francisco, bem-vindo, bom dia. Exatamente, Marlene Maria, bom dia. Raíssa, Branca, todos os que nos ouvem agora aqui na Rádio Sorriso. Mais uma vez, agradecer, né? Primeiramente, pelo espaço que ao longo dos últimos 4 anos que estive aí na Secretaria de Cultura, estou como adjunto, né? Secretário adjunto aí, mas sempre trabalhando até o último dia aí, focando não só nas crianças, nos adolescentes, mas também nos nossos artistas locais, que merecem também o total apoio e que nessa gestão tiveram grandes investimentos desde o ano de 2020 nos editais locais, não só aqueles editais com recursos próprios, né, mas a exemplo desse edital, também com recursos federais, né? E a gente comprova na prática. Lá atrás, quando fomos na Câmara de Vereadores defender, né, a criação da Secretaria de Cultura, nós sempre falamos, quando se tem secretaria própria, recursos vêm, portas se abrem, e esse aqui é mais um exemplo de recurso federal captado nessa gestão e que agora vai ser lançado, já foi lançado o edital, né, para que o recurso chegue de fato na ponta dos nossos artistas locais, do município de Sorriso e de seus distritos, e que vão estar concorrendo a essas vagas aqui desse edital, que é a nova política federal de incentivo à cultura, né? Nós tivemos lá atrás, no momento da pandemia, a Lei Aldir Blanc, uma lei de socorro emergencial, e agora nós estamos falando da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, né? Muito Uma bem. lei nacional, com todos os seus regramentos, mas que vem para beneficiar exatamente quem trabalha na ponta, nas comunidades, nos bairros, que são os nossos artistas locais. Ainda que seja federal o projeto, a lei em si, o plano de incentivo, tem um recurso específico, um volume específico para Sorriso? Exatamente. Então, assim, quando o Ministério da Cultura faz a distribuição para os estados e municípios, tem a ver com o número de habitantes locais. E também o nosso cadastro cultural do município ajuda para isso, né? Nos últimos anos aí nós potencializamos, então, o nosso Conselho Municipal de Cultura, que ao mesmo tempo está potencializando as câmaras temáticas que representam esses artistas. E todos eles com seu cadastro cultural em dias, seja no CPF, seja no CNPJ, seja através das entidades, associações culturais. Então, para o município de Sorriso, foi captado, nesse momento, 750 mil, onde o primeiro edital já foi lançado, que ele é para todas as áreas da cultura. Hoje nós temos 10 câmaras temáticas no município de Sorriso, fazendo parte do nosso conselho, do nosso sistema municipal de cultura, e todas essas 10 câmaras temáticas foram contempladas nesse edital, e já está em elaboração o último edital ainda desse ano, ainda com esse recurso federal, que é destinado às associações culturais, aquelas entidades, né, que já têm cadastro como ponto de cultura e aquelas entidades que têm vocação para se tornar um ponto de cultura. Por exemplo, as associações Cantim da Arte, é uma associação que tem ali, trabalhando com os artesãos, ali na área verde. Então, ali eles não têm o cadastro como ponto de cultura, mas é uma entidade que trabalha como ponto de cultura, tem toda a vocação para ser, assim como os grupos de teatro, né, os grupos de dança, os grupos de capoeira, que já estão formalizados com o CNPJ de associação, esses serão contemplados no próximo edital, que é mais um montante de R$ 170 mil desse recurso captado no governo federal. Esse primeiro edital, que já foi lançado e as inscrições iniciou dia 31 de outubro, vai até o dia 18 desse mês agora de novembro. Vão selecionar 105 vagas de todas as áreas que somam um montante aí de R$ 568 mil. São recursos federais, mas que, se o município de Sorriso não tivesse feito o dever de casa, não tivesse apresentado um bom plano de trabalho e depois, posteriormente, um plano anual de aplicação desse recurso, o recurso não teria vindo. Então, nós estamos aqui, inclusive, para prestar contas, mais uma vez, com os nossos produtores culturais, nossos artistas locais, e dizer para todos aqueles interessados que tenha cadastro ou não ainda, o cadastro cultural, mas que tenha acima de 18 anos, e já morem há mais de 2 anos em Sorriso, esse edital também é para você. Pode fazer a inscrição. Pode fazer a inscrição, porque a gente tem que dar oportunidade para todos, Marlene. Todos aqueles que têm um sonho, que têm um projeto, muitas das vezes um projeto que está ali, já criado, engavetado. Eu vou citar um exemplo aqui de um aposentado do Banco do Brasil, que no ano de 2023 ele participou
do nosso último edital e lançou um livro. O sonho da vida dele era lançar o seu livro de poesias, de contos, e ele, né, realizou, enfim, o seu sonho através dos nossos editais do Promic. Conseguiu lançar. Conseguiu lançar. E assim, é só um exemplo, né? Lançamento de livro, os editais voltados para a música, para o artesanato, para a cultura popular junina, cultura popular da capoeira, o audiovisual, a literatura, o nosso patrimônio cultural, tantas esculturas aí que estão sendo restauradas através dos editais, e também novas esculturas que estão sendo produzidas e instaladas nos nossos parques, nos nossos lagos. As últimas esculturas instaladas foram ali no lago, né, no Parque Ecológico Vila Bela. Lá vai ter 2 esculturas lindas que a população, quando for lá, vai tirar foto, vai amar. As esculturas que foram instaladas também lá no Parque Ecológico, né, do nosso artista William, e ele fez em aço carbono 3 esculturas que estão lá, lindas, e isso é fruto dos nossos editais. Eu quero prestar conta, inclusive, com a população e dizer que o nosso prefeito Ari, ao longo de 2020, até esse último edital aqui, já foi aplicado em Sorriso mais de 5 milhões de reais, e nos nossos artistas locais. Né? Então, grandes avanços nós tivemos nessa gestão e que muitos nos deu orgulho de estar sendo trabalhado em prol aí dos nossos artistas locais. Deixa eu trazer um tema aqui. Não sei se você fica à vontade para falar sobre isso. Eu gostaria realmente de falar sobre isso. Até uma ouvinte mandou, estava na minha mente uma pergunta semelhante. Ela diz uma lei que 90% de empresários são contrários ao investimento do recurso na cultura no Brasil. Você que atua, você que é um artista antes de ser um trabalhador desse setor da cultura, como é que você vê isso, a importância do investimento deste recurso? E mais um aspecto que nós não podemos esquecer, né, Francisco? Eu imagino que seja assim, você pode discordar. O recurso que é trazido para Sorriso, ele é investido em empresas de Sorriso, na maior parte aqui, Com certeza. Então, veja bem, como que funciona uma lei de incentivo à cultura? Primeiro que é constitucional, está na Constituição. A Constituição diz no seu artigo 215 que o Estado, e aí grifa-se União, Estado e município, ele deve prover todo cidadão dos seus direitos culturais. Então, o cidadão tem o direito de assistir uma peça de teatro. É o lazer que está previsto lá. Exatamente, tem o direito de assistir uma apresentação musical. Os municípios, eles entram com esse recurso, seja ele recursos próprios ou recursos do governo federal, porque a cultura, assim como a educação, a assistência social, a saúde, ela tem seu recurso próprio, que tem que ser investido nesse local. Está no orçamento. Inclusive, hoje, falando de orçamento, seja na cultura nacional, seja no estado e seja no município, muitas das vezes esse orçamento da cultura não passa de 0,5% a 1% do orçamento total de todas as áreas. Então, nós estamos falando ínfima. Exatamente. Então, nós estamos falando assim, primeiro, nós estamos cumprindo a Constituição, né? E, segundo passo, na hora da criação do orçamento, nós estamos falando de menos de 1% do orçamento total, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, ele é investido na cultura, porque a cultura tem que ter o seu orçamento próprio. E no caso de Sorriso não é diferente. Muitas pessoas até falam, vou citar um exemplo aqui, de quem desconhece como funciona a Lei Rouanet. Por exemplo, existe no governo federal um mecanismo chamado Lei de Incentivo à Cultura, né, a Lei Federal, Lei Rouanet, onde você, anualmente, envia uma proposta de projeto para ser aprovada pelo mecanismo de mecenato da Lei Rouanet, e nada mais é do que aprovar o projeto. Se o projeto está aprovado, ele fica apto à captação de recursos. O que o artista tem que fazer? Levar o seu projeto para que uma empresa, né, uma empresa de lucro real, que paga bastante imposto de renda, possa estar patrocinando esse projeto, se tem tudo a ver com a marca, com essa empresa, né, com a missão que essas empresas têm, e essa empresa posteriormente ela tem abatido isso no imposto de renda. Então, de onde que sai o recurso da Lei Rouanet? Dos empresários. E mas o empresário, por boa vontade de quem queira contribuir, no caso. Exatamente. Ali, né? Então, assim, os empresários, ele tem que contribuir com o seu imposto federal. E se ele investe parte desse valor, que também não passa de 4% do valor total do que uma empresa tem para pagar anualmente de imposto de renda, ela também está fomentando a cultura local, e ela sabe exatamente para onde esse valor, seja ele 4% ou menos, onde está sendo investido. Quando você paga o boleto do seu imposto de renda, ele vai lá para o governo federal,
Lá ele é dividido nas demais áreas, administrado pela União, Uhum, e uhum. quando você investe um pequeno valor ali no projeto cultural, Você você sabe onde é que ele decide. está. Exatamente. E também é uma das formas de fomento à cultura. Uhum. Então, existe o fomento municipal, existe o fomento estadual e existe o fomento federal, porque está lá separado no orçamento e ele tem que ser aplicado na cultura. Da mesma forma que não pode tirar orçamento da saúde ou da educação para investir na cultura, também não pode pegar o orçamento já da cultura e levar para demais áreas. Então, ele Uhum. tem que ser investido, isso com total responsabilidade. E, claro, o artista, eu vou falar de mim, aí o artista que ele é fomentado com recurso público, ele tem que executar o seu projeto com qualidade, com respeito às leis, e depois ele tem que voltar e prestar conta desse De valor, cada centavo de cada recebido. centavo. E Uhum. tem as penalidades caso ele não Descumpra execute um isso. projeto com total conformidade com as leis, né, que regem a nossa administração pública. Muito Então, eu bem. fico muito feliz mais uma vez de estar aqui, Marlene, agradecer e convocar os nossos artistas do município de Sorriso, seja dos nossos distritos, os que moram nos assentamentos. Nós temos alguns artesãos que moram ali no assentamento Jonas Pinheiro. Quero convocar todos para participar desse último edital. É o último edital do ano. Além do mais, é um recurso federal. Se ele não é utilizado pelos artistas locais, ele tem que ser devolvido. Vai voltar para o Caixa Vai Federal. voltar para o Caixa Então, do Governo vamos Federal. buscar esse dinheiro para gastar em Sorriso. Exato. Então, nós estamos ali na Secretaria de Cultura no Shopping, né, das 7 até as 13, não fecha por hora de almoço, é exatamente por isso que a gente toca direto. E fizemos um plantão Tira Dúvidas na última sexta-feira, faremos mais 2 plantão Tira Dúvidas essa semana. Na próxima semana faremos mais 2 plantão Tira Dúvida, porque a gente quer que essas 105 vagas sejam contempladas pelos nossos artistas locais. Então, todos podem participar, basta ter 18 anos completo, basta morar em Sorriso há mais de 2 anos e preencher o formulário. O formulário é bem intuitivo, ele está ali. Todo esse edital, Marlene, Raíssa e todos que me ouvem, esse edital ele é formado dentro dos moldes ali do governo federal, então a gente só adaptou para a nossa realidade local, e é um edital bem intuitivo, está autoexplicativo do que preencher, ele tem lá os critérios de avaliação bem definidos, então aqueles que seguir certinho ali o anexo de preencher o seu projeto, com certeza vai ser contemplado, são bastantes vagas, né? Nós nunca tivemos um edital tão grande assim, esse é o momento, e claro, do artista ser fomentado e realizar o seu sonho, colocar o seu projeto em prática. Muito bem. Pode procurar a própria pasta lá ou tem online para fazer também? Pode procurar a própria pasta lá, estaremos lá de 7 às 13, porque a entrega desse projeto, conforme o edital, ele é de forma presencial, Ah, né? tá, não Então, tem online, tem que você ser lá leva o mesmo. Aham. seu projeto lá dentro do envelope, lá, nós estaremos lá para tirar alguma dúvida, você só deixa o seu envelope lá, se você, né, pega o checklist lá, dá uma conferida, tem todos os itens, Tá lacra o ok. envelope, entrega para a gente, e assim como fizemos todos os anos, desde 2020, o formulário é o mesmo, o padrão é o mesmo, né? Só alguns critérios de avaliação um pouco diferente, que agora é dentro dos moldes do governo federal, mas está bem intuitivo. No primeiro plantão Tira Dúvidas, todos entenderam, mas aqueles que não puderam participar por algum motivo, faremos mais plantões Tira Dúvidas e estaremos lá também de forma presencial para que esse recurso seja aplicado 100% no município de Sorriso, porque é um valor expressivo, são R$ 568 mil que vai circular na nossa economia local, vai levar os produtos, vai levar a cultura para os 4 cantos dessa cidade, em especial para os bairros, e o nosso artista local, ele terá a oportunidade de ter o seu projeto fomentado.